Maria entra no apartamento de Renato observando tudo. Ela vai até o cofre, o abre e é pega no flagra por Renato, que ameaça ligar para a polícia. Maria diz que ele também não é digno, pois ajudou Onofre a roubá-la. Renato diz que a ajudará a vasculhar o cofre e prova que não tem nada do que ela está procurando. Ela começa a examinar tudo. Ele diz ser o cúmulo o ponto a que ela chegou e afirma que ela não tem mais dúvidas a respeito do dinheiro. Maria questiona onde está, mas ele jura que não sabe. Ela diz que ele afirmou que sabia, mas ele diz que apenas queria casar com ela. Ela questiona o que ele falaria quando ela quisesse o dinheiro, mas ele afirma que não iria querer saber do dinheiro, pois seria um outro homem para ela. Ela afirma que jamais deitaria numa cama com ele, nem que fosse o último homem do planeta. Rafael atende o telefone e fica surpreso. Alaide diz não querer que Rafael a descubra e afirma que falará para não se encontrarem mais. Ingrid aconselha que ela não precipite as coisas, mas a empregada diz que só irá salvar esse relacionamento se acabar tudo. A francesa aconselha que espere mais um tempo para não se arrepender depois. Alaide diz que encontrará toda a verdade para seu amado. Maria diz que não tinha nada de interessante dentro do cofre. Neiva questiona se ela acredita na jura de Renato, mas a filha deixa claro que não e conta os desaforos que falou para ele. A mãe diz ter medo de Renato, mas Maria afirma que ele não pode fazer nada para prejudicá-las. Neiva questiona o que Onofre fez com o dinheiro e Maria afirma que ele depositou tudo numa conta no estrangeiro, Estados Unidos ou Suíça. Neiva diz que deve estar no cofre do cachorro. Eles começam a vasculhar, não encontram nada. A mãe lembra do caderno de telefone e pede que ela procure ali. Maria começa a examinar. Todos ficam chocados com o relato de Edu. Adriana fica preocupada com o irmão. Edu continua contando e diz que o importante é que ficou claro que Clóvis queria extorquí-lo. Laurinha diz que não passou de um pesadelo. Adriana diz que isso pode acontecer com qualquer um. Rafael se retira. Alaide toma coragem e diz que Rafael entenderá tudo. Ao entrar, ela percebe que Vilmar está chorando. A negra diz que ela veio para falar com o amado, pois fez uma grande sacanagem com ele. Rafael diz estar bastante chateado por causa das crianças, pois gostava deles como pai e jamais poderia imaginar que não é nada deles. Questionando o porquê dela ter feito isso, Adriana diz que ele pode ver as crianças sempre, pois os ama de verdade. Rafael diz que não saberá olhar para eles, sabendo que não é o pai de verdade. Adriana dá força ao irmão, deixando claro que tudo dará certo e que ele está se preocupando à toa. Ela o abraça. O colega questiona o que aconteceu e Paula diz que Edson faz bastante falta, contando que não entregou matéria alguma, pois está sem cabeça para isso. Ele a aconselha a não misturar a vida particular com a profissional e pede que deixe tudo para lá, pois chorar não resolverá nada. Alaide conta que já soube de tudo e que Vilmar está ali para conversar com ele sem as crianças. Rafael diz que passou muito tempo fazendo papel de palhaço e que nunca desconfiou de nada, pois se apegou bastante aos meninos. Também diz que a culpa está nele próprio, pois não presta atenção em nada. Ainda afirma que, se tiver mais alguém lhe enganando, não sabe se irá aguentar ou suportar e fará um estrago enorme na vida dessa pessoa. Ela desiste de revelar tudo. Rafael diz que ela é sua alegria dentro dessa tristeza inteira. Alaide o beija ferozmente. Neiva conta que não conhece Julian Sorrel e questiona que número comprido é aquele. Maria telefona e questiona de qual local é aquele código e descobre que se trata da Suíça. Elas se enchem de esperança. Ela liga e diz que amanhã descobrirá se é um banco e dará maior rasteira em Renato. Mariana diz que a Suíça é um sonho para ela e Renato afirma querer uma lua de mel totalmente inesquecível. Ela começa a citar as maravilhas que será essa estadia na Suíça e conta que não sabe esquiar. Ele diz que a ensinará, mas ela conta que viu um filme em que a moça morria depois de esquiar. Renato acha essa situação controversa. As situações se entrelaçam e ele afirma que isso não acontecerá com eles. Olavo reclama por ser a segunda vez que ela não entrega matérias, deixando claro que não pode editar o jornal sem material. Paula pede que não faça drama, mas ele deixa claro que ela é paga para isso. Ela promete que ele não ficará mais sem matérias suas. Ele diz querer que ela ponha a cabeça no lugar para não ser demitida. Ela reclama das situações ruins que está vivendo. Lena questiona o porquê de ela não ter contado a verdade toda para Rafael. Alaide diz que tem que arranjar uma maneira certa de contar. A mãe pede que prometa que contará a verdade, pois esse namoro não pode continuar. A filha diz que é amor verdadeiro e pede que a deixe em paz, explicando o motivo de não ter contado de uma vez. Lena diz ser impossível o romance com Rafael, mas Alaide deixa claro que ele é quem ela quer.
A mãe pede ajuda de Deus. Isabel cumprimenta Laurinha e reclama da maneira como ela a recebeu de volta. A madame duvida que ela tenha passado esse tempo todo procurando aparelho de jantar, mas a cunhada conta como tudo aconteceu. Laurinha continua duvidando e Isabel questiona o porquê de tanta tristeza, se agora estão no bem bom. Também diz que fez várias compras para casa. Ela mostra que criou varizes de tanto andar e continua contando o que comprou. Isabel não entende a ironia e continua mostrando o aparelho de jantar que recuperou. Laurinha questiona o que fará com esses pratos e começa a jogá-los no chão, alegando que estão sem dinheiro nenhum, pois Maria não irá mais bancá-los. A falsa francesa fica totalmente desacreditada ao saber que voltaram a estaca zero. Isabel joga o prato no chão, morrendo de raiva. Paula tenta expulsar Adriana, deixando claro que não é sua amiga. Adriana conta que Ingrid disse que ela está mal. A jornalista tenta mentir, mas a bailarina conhece bem o estado da amiga. Paula tenta desmentir, mas cai aos prantos. Adriana questiona o que está acontecendo. Paula diz não saber o que está acontecendo com ela e afirma que tudo está dando errado em sua vida e que acabará perdendo o emprego. A bailarina questiona se ela está arrumando resenha na redação e a jornalista conta que não está conseguindo escrever boas matérias. Adriana consola. Edu questiona o porquê de ela não conseguir escrever e confirma que o nome do editor é Edson. Maria os cumprimenta e questiona sobre o que conversavam. Edu diz ser um assunto entre irmãos e que ela chegou no fim da conversa. Ele se despede de Adriana e se retira. Maria conta que foi uma surpresa grande saber que ela é meia-irmã de Edu. Adriana conta que quer ter sua carreira. A sucateira conta que, quando era mais nova, vivia admirando o casarão onde moram. Adriana pede desculpas por não ter ido à sucata e conta toda a história do balão e da ilha deserta. Maria pede que ela pare e afirma que é a primeira vez que houve essa desculpa. Adriana afirma ser verdade. Maria a perdoa e afirma que pode contar com ela para tudo. A bailarina agradece toda a ajuda, dizendo que é bastante empolgada. Maria afirma que não faltarão oportunidades e questiona se ela continua morando com a jornalista. Adriana conta a situação e diz que continua sendo amiga de Paula. Maria conta que teve a ideia de pedir uma grande matéria para Paula, falando sobre Adriana ser a nova estrela da sucata. Adriana fica bastante emocionada. Maria diz querer vê-la novamente em mais shows da sucata, a não ser que ela caia em outra ilha deserta. Adriana agradece e pede licença. Maria diz que a cunhada será bastante útil e que jamais perderá Edu para a jornalista. Edu a proíbe de vigiá-lo, mas ela afirma que não faz isso, pois é bastante ocupada. Ele pede que fale mais baixo, mas Maria deixa claro que não é uma Albuquerque Figueroa. Ele afirma que um pouco de classe de Laurinha faria bem para ela e questiona o porquê de usar essas artimanhas para irritá-lo. Maria diz que deve ter sido um defeito de fabricação e afirma que a culpa foi deles em fazê-la passar vergonha no baile de formatura. Ingrid pede perdão e se retira. Maria diz que não virará uma perua como a Laurinha. A madame diz que está tudo desagradável depois que Maria fechou a mão. Isabel acha tudo horrível. A madame começa a se angustiar e a falsa francesa sugere que se ergam. Isabel sugere que voltem a vender roupas, mas Laurinha desaprova. Também sugere que voltem ao plano do quadro, mas a madame diz que não faz golpes. Ela fica mexida com a ideia do golpe milionário e pede que conte o plano. Renato conta o plano da lua de mel para o colega. Maria analisa os dados no caderno. Guida afirma lembrar desse tal de Julian Sorrel e dá detalhes sobre isso. Depois se retira. A sucateira continua ligando. Ela fala em francês e fica feliz ao conseguir falar com Julian Sorrel. Ela questiona se seu pai fez negócio no mês de março e conta que irá mandar uma passagem para ele, aproveitando que está em Buenos Aires, na Argentina. Ela anota os dados e agradece, desligando o telefone. Também diz que porá a mão na grana. Betinho diz que foi uma bela recepção e Laurinha diz recordar que há vida elegante na cidade. O marido questiona o porquê de ela ficar deslumbrada pelo quadro e ela afirma que foi apenas interesse passageiro. Betinho relembra que ela tem uma amiga interessada no quadro, mas ela afirma que é besteira e que apenas irá se defender, pois sabe bem o que está fazendo. Ingrid conta a discussão que Maria e Edu tiveram ontem no café da manhã. Isabel concorda com o comentário de Edu e afirma que o casamento deve estar indo de mal a pior. Maria elogia Helena e questiona se trabalha ali há muito tempo. Helena conta que veio trabalhar ali ainda grávida de Alaide e que ganha o suficiente para se sentir bem. Lena conta que todos são bons com ela. Isabel cumprimenta Maria e comenta sobre ela estar na cozinha. A sucateira questiona como foi a viagem e Isabel diz que foi maravilhosa. Lena pede licença e se retira. Isabel diz que deve ser horrível para ela ter de conviver com uma pessoa fresca como Laurinha. Mas Maria deseja que ela se dane. A falsa francesa diz que Laurinha tem sido tão gentil e sugere que Maria passe alguns conselhos e sugestões para que ela não fale dela pelas costas.
Maria questiona que sua sogra murmura e Isabel conta que é sobre etiqueta e que ela deve se postar corretamente. Maria questiona se ela quer lhe dar aulas e Isabel confirma. A sucateira rejeita, dizendo que não gosta dessas frescuras, mostrando que tem elegância para dar e vender, e se retira. Isabel conta a conversa que teve com Maria. Laurinha conta que ganharão ótimos dólares com o plano do quadro. As duas comemoram. Olavo diz que não sabe o que está acontecendo com Paula, mas diz que ela é uma garota de sorte. Edu pede por ela e Olavo mostra que o protetor dela veio deixar a ordem para que ninguém mexa com ela. O recepcionista mostra que o protetor acabou de sair. Edu confirma que ela tem mesmo um protetor e começa a segui-lo. Guida anuncia Julian Sorrel. Maria o cumprimenta. Ela diz querer saber tudo sobre a conta que seu pai abriu na Suíça, pois é herdeira dele, para passar tudo para seu nome legalmente. Maria confirma que é filha de Onofre e Julian diz que tudo no estrangeiro é contra a lei. E Maria questiona se o dinheiro virá para ela, pois as leis suíças protegem os herdeiros. Ele afirma que ela está mal informada, pois não existe nenhum negócio no seu banco em nome de Onofre, então ela não tem direito a nada. Maria fica espantada e mostra as provas de que eles conversaram. O advogado confirma que esteve ali, mas deixa claro que não fizeram nenhum negócio no nome de Onofre. Ela se exalta, mas pede que esclareça tudo. Ele afirma que já está tudo esclarecido, pois não há nada no nome de Onofre e se retira. Edu lembra-se de que Paula foi criada no orfanato e que não sabe quem a adotou. Ele continua seguindo. Maria conta para sua mãe como tudo aconteceu e questiona se os bancários não querem enganá-la. Neiva diz que os bancos suíços são os mais honestos do mundo, mas que o dinheiro não poderia sumir assim. Maria reclama por seu pai deixar esse mistério cada vez pior. Neiva sugere que ele tenha dado dinheiro para Salomé, mas Maria afirma que não faz sentido. Ela questiona se Renato passou a perna em seu pai e Neiva diz ser bem possível. Maria pergunta por que Renato quer casar com ela se não sabe de nada e questiona se seu pai queria deixá-las loucas, mas afirma que esse dinheiro tem de estar em algum lugar. Guida conta que o bancário suíço estava no escritório. Renato pede que passem a ligação para ele. Edu continua perseguindo. Paula mostra a quantia que seu protetor lhe mandou. Ingrid fica surpresa ao ver que ela nunca viu esse homem e afirma ser um verdadeiro paizão. A jornalista diz que faria de tudo para vê-lo e falar com ele. Ela pede que vão embora antes que dê um vexame ali. Laurinha pergunta qual será o próximo passo. Isabel explica o plano para a cunhada. Ela fica impressionada ao ver que a madame vai até a casa do engenheiro mais famoso de São Paulo. Ela sugere que ele seja o comprador do quadro. E Laurinha afirma já ter o plano em mente e demonstra ali mesmo. Isabel adora a encenação de como fará e afirma que ele comprará com toda certeza. As duas comemoram gargalhando. Edu continua a perseguição. Jonas desce do carro e Edu fica surpreso. Olivia agradece o remédio que Jonas deu ao seu filho. Os empregados dizem que estão com muita saudade dele e ele afirma que logo voltará definitivamente. Edu continua perplexo. Paula conta que apenas viu o par de sapatos de seu protetor, mas Ingrid continua achando essa história fantasiosa demais. A jornalista diz que também não entende o porquê de tanto mistério e que, por hora, aceita apenas porque ama esse protetor como uma sombra amiga presente em sua vida, questionando se ele aparecerá logo. Paula diz que às vezes o dinheiro vem de formas diferentes e acha que ele se diverte fazendo isso. Ingrid comenta que o importante é que ele faz o bem e pergunta qual seria a reação dela ao vê-lo. Paula diz que já pensou inúmeras vezes em como conhecê-lo e afirma sentir uma vontade enorme de estar ao lado dele e agradecê-lo. Também diz que a amiga talvez não entenda e então descreve melhor a situação. Ingrid responde que pode imaginar. Paula diz que não pode fazer nada, já que ele quer permanecer somente à sombra. O empregado avisa que há alguém querendo falar com ele e Edu aparece. Jonas fica surpreso e pede ao empregado que os deixe a sós. Edu confirma que quer uma explicação. Renato leva Julian até sua casa e comenta sobre Maria do Carmo. Renato continua se fazendo de desentendido e Julian comenta que o dinheiro não sumiu, mas que não está nos nomes dela nem de Neiva. Renato pergunta em nome de quem está, mas Julian afirma que é uma conta secreta e que não pode revelar. Renato diz que não está interessado, pois isso é problema de Maria do Carmo e Neiva. Eles começam a falar sobre mulheres. Ele garante que arranjará mais mulheres de excelentíssima qualidade e pega a mala para que ele não carregue peso. Ele coloca a pasta no cofre, dizendo que o lugar mais seguro de São Paulo.
Julian diz que sem a pasta se sentirá bastante à vontade. Laurinha fala com o Doris e elas fecham um acordo para a venda do quadro, com comissão de 20% para Isabel. Isabel conta que decidiram cuidar de suas vidas e deixar a sucateira para lá. Betinho diz estar bem longe desses negócios. Laurinha afirma que os negócios estão de vento em popa. Betinho diz ser impossível viver numa casa sem copeiro. Isabel comenta que $10.000 é um negócio magnífico e Laurinha diz que convencerá o comprador. Edu pergunta por que ele vai trabalhar em sua casa, além de ser tutor de Paula, e pede que seja totalmente sincero. Jonas pede que ela guarde segredo e começa a explicar que Paula é filha do marido de Isabel com uma criada, e conta que Isabel não queria saber de Paula. Também revela que Isabel entregou Paula ao orfanato para que ela não fosse encontrada. Jonas continua dizendo que, logo depois de Paula ser localizada, voltou para protegê-la de Isabel e decidiu continuar a protegê-la de longe. Edu comenta que seria ótimo que ela soubesse que ele existe, mas Jonas diz que não poderá fazer isso, para que Isabel não descubra a herança e assim não prive Paula de nada. Edu diz não entender porque ele é mordomo em sua casa, e o mordomo explica que essa é outra história. Edu insiste em saber. Ele conta o motivo, e Edu acha a situação bastante engraçada. Afirma que não contará nada a ninguém e garante que o terá ao seu lado sempre. O advogado conversa com Caio e Mariana, dizendo que já terá de sair, despedindo-se. Maria o acompanha. Mariana afirma que está tudo bem resolvido, mas Caio declara não se sentir confortável com isso, pois não colocará a mão no dinheiro de ninguém, já que Maria trabalhou duramente para conquistá-lo. Mariana sugere que ele tome uma decisão depois, não agora, pois acabaram de herdar o dinheiro. Ela afirma que Onofre sabia o que estava fazendo. Caio responde que não aceitará. Maria chega e pergunta se há algum problema. Mariana desconversa, dizendo que ele deve ir ao museu. Mariana comenta que seu irmão é muito estranho, mas Caio considera injusto prejudicar Maria do Carmo, já que eles não lutaram por nada, além de afirmar que o pai continuará sendo Salomão Zimanski. Mariana diz que eles têm de aceitar a realidade. Caio questiona se ela já descartou o pai de criação, mas ela assegura que o amor que sente por ele permanece, porém o pai legítimo é Onofre. Caio declara que não merecem o dinheiro de Onofre. Mariana confessa estar confusa e não saber o que pensar, pois não sabem de nada. Caio concorda. Ela comenta que não acha errado aceitarem essa herança e que falará com Renato para que a aconselhe corretamente. Renato aproveita a noite na boate com Julian. Eles estão cada vez mais bêbados e caidinhos pelas mulheres. Chegam em casa acompanhados e Julian pede uísque, sem vê-lo. Renato batiza o uísque do bancário e o serve. O bancário bebe e começa a se insinuar para as mulheres. Ele passa mal e Renato o leva ao banheiro, onde ele começa a vomitar. Renato paga as damas que se despedem e vão embora. Armênia relata o plano que teve para que Gerson fique só com Ingrid, enquanto Geraldo esteja bem longe dali. O filho afirma que isso não dará certo, mas a mãe insiste para que invista, pois assim a francesinha não vai querer saber de outro homem. Gerson reclama dizendo que é muito chato. Geraldo pergunta por que Gerson não vai, e Armênia responde que ele está com dor de dente. Gerson reafirma que nada dará certo. Paula diz estar sofrendo, mas quer continuar sofrendo sozinha. Adriana pede que ela a escute, mas Paula não confia mais nela. A bailarina fica bastante triste com a confirmação e pergunta se ela realmente lhe fez tanto mal assim. Paula afirma que não é amiga de quem não confia na palavra, mas Adriana retruca que ela está sendo radical demais. A bailarina diz que não pode voltar para a casa de sua mãe porque ela é um purgante, mas a jornalista ignora e pede que saia. Adriana afirma que voltará a morar ali, pois foi ela quem a convidou para o apartamento. Paula pergunta por que ela a convidou para morar ali. Gerson atende a campainha e Ingrid o cumprimenta dizendo que está tudo escuro. Ele desconversa e ela se senta. Ela pergunta por Geraldo e ele afirma que ele deu uma saída, mas que logo voltará. A francesa comenta que a Armênia avisou que ele estaria em casa. Gerson diz que ela não imaginou que ele sairia e pergunta se o assunto era apenas com o irmão dele. Ingrid responde que veio para ver Geraldo e aceita água gelada. Gerson resmunga que ela não está afim dele e pega a água. Ela pega o copo e percebe que ele está tremendo, mas ele responde que é só um samba de pires. Ela acha engraçado. Ele diz que aquilo não vai dar certo e desconversa. Ela agradece pela água e acaba derrubando o copo. Ao se abaixarem, ele a beija. Ela tenta resistir, mas acaba cedendo. Laurinha diz que foi uma péssima ideia convidar Edu e Maria do Carmo.
Betinho afirma que para tudo há um jeito e sugere que ela seja mais generosa e se esforce para melhorar o humor. Ela responde que é impossível, tendo uma sucateira em sua casa. Laurinha começa a escutar a discussão dos pombinhos através da porta. Maria deixa claro que não é idiota e pergunta onde ele esteve. Edu afirma que não tem de dar satisfações, mas Maria deixa claro que ele deve ser mais presente e mais trabalhador. Ele retruca que ela deveria estar mais ao lado de Laurinha, mas Maria a xinga de perua. Edu diz que, pelo menos, Laurinha é fina e elegante, e que ela deveria chegar aos pés dela. Laurinha agradece o elogio. Os dois ficam chocados. Renato começa a analisar os relatórios da pasta de Julián. O bancário continua dormindo. Renato fica bastante feliz ao encontrar o que queria. Ele diz que Maria não verá a cor do dinheiro, pois os 200 milhões de dólares estão no nome de Salomé.